Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos estar iniciando o nosso tempo de adoração e de reflexão na palavra do Senhor essa noite. Sei que alguns irmãos eles vão estar acompanhando em casa, né? Mas nós vamos continuar estudando a palavra do Senhor, adorando ao Senhor. Aqueles que fazem parte aí do grupo de risco, é aconselhável ficar em casa, né? E nós vamos nos prevenir o máximo que pudermos para evitarmos maiores consequências. Vamos orar nessa noite em nome de Jesus. Eu quero pedir que você coloque-se em pé, feche os seus olhos. Você também que está a nos assistir nessa noite, quero convidar também você a fechar os seus olhos, a nós orarmos. Pai querido, no nome de Jesus, nós te glorificamos, Senhor, esta noite. Te bendizemos por estarmos na tua casa, por estarmos na tua presença, para mais uma vez, Senhor, adorar. Para mais uma vez, ó Deus, aprender e receber da tua santa, bendita e preciosa palavra. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, pedimos que o Senhor venha, Senhor, nesta noite, estender as tuas mãos preciosas. Oramos, ó Deus, pela nossa nação, oramos pelo Brasil, Senhor, que está enfrentando, que está atravessando este momento crítico, este momento difícil, Senhor, e nós queremos interceder para que o Senhor venha sarar a nação brasileira, venha deter, ó Deus, o avanço, meu Pai, ó Deus, desse vírus, ó Deus, e venha também conscientizar, Pai, que haja prudência, meu Deus, em cada um de nós. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas a tua soberania, meu Deus, a tua grandeza não dispensa a nossa responsabilidade, a nossa parte no processo. Pai, no nome de Jesus, abençoe, ó Pai, o teu povo. Abençoe, Senhor, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão em casa nesta hora, ó Deus, assistindo, participando, Senhor. Nós pedimos a graça, pedimos que o Senhor esteja visitando também no lar cada uma dessas vidas, esteja abençoando, esteja liberando tua graça, liberando tua bênção, tua presença, Pai. Deus, em nome de Jesus, venha, Senhor, ministrar. Nós queremos te adorar nesta noite, nós queremos buscar a tua face, queremos buscar, Senhor, a tua presença, Pai. Receba nosso louvor, receba, Senhor, nossa adoração diante de ti, em um nome precioso de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Boa noite a todos, com a graça e na paz do Senhor. Adoramos ao nosso Deus que está aqui neste lugar. Aonde quer que você esteja, você possa se render ao Senhor, declarar que Ele é soberano, digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar
desta glória que tem. Tu se importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou derramando sua unção, sobre elas, liberando sua unção, liberando seu poder. Com o seu poder, com o óleo da tua unção, Deus, sara essa nação. Com o seu poder, com o óleo da tua unção, colocou sobre ela suas mãos, liberando sua unção, liberando seu poder. Colocou sobre ela suas mãos, liberando sua unção, liberando seu poder. Sobre ela suas mãos, liberando sua unção, liberando seu poder. Aleluia. Maravilhoso Deus. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, sobre o nosso viver, Senhor. Tu és soberano, Senhor, digno de toda glória, digno de toda honra, digno de glória, de louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória, de louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti.
não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno é de glória, de louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno é de glória, de louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Maravilhoso, glória ao teu nome, Senhor, Deus de maravilha. Tudo está, Senhor, no teu controle. O Senhor está operando maravilha em nosso meio. O Senhor está trabalhando em prol do seu povo, em todo momento e a cada instante. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te adoramos, soberano, maravilhoso Deus, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Aleluia, digno Jesus. de toda a glória. Digno. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar-se. Glória a Deus. Queremos dar bem-vindos aos nossos irmãos que estão em casa, mas estão ali online, participando do estudo. Que bênção, é bom ter vocês aí juntamente conosco, né? Estudando a palavra do Senhor. E hoje nós vamos para Hebreus. Quero que você pegue a sua Bíblia, Hebreus capítulo 2. Você que está em casa também pode pegar a sua Bíblia, também fazer as suas anotações. Hebreus capítulo 2, do versículo 5 ao versículo de número 9. Hebreus capítulo 2, do versículo 5 ao versículo de número 9. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o nosso glorioso destino em Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Amém, irmãos? Nós estamos aí olhando esse texto da carta aos Hebreus, e hoje nós vamos para a nossa sexta reflexão na carta aos Hebreus. E é interessante que o autor aos Hebreus, o escritor que nós não sabemos quem foi, não é? Ele vai continuar o seu mesmo tema dentro desses versículos que nós lemos, porque a ideia dele, o tema dele,
é mostrar que Jesus, ele é superior aos anjos. E ele deixou muito claro isso, aí no capítulo 1, quando ele mostra que Jesus, ele é superior porque Jesus é filho e os anjos, eles são servos. Jesus, ele é o rei e os anjos, eles são os súditos. Jesus, ele é o Criador e os anjos são criaturas. Jesus, ele é o Salvador da igreja e os anjos, eles são ministros que servem a igreja. Então, no capítulo 1, nós percebemos aí que o autor, ele está enfatizando a divindade de Cristo. Ele está mostrando que Jesus, ele é Deus, ele é divino, ele é o Senhor absoluto, maior, glorioso, majestoso. No capítulo 2, ele vai enfatizar a humanidade. Ele apresenta essa humanidade. No capítulo 1, ele apresenta um Cristo exaltado. No capítulo 2, ele vai apresentar um Cristo humilhado. Então, ele vai apresentar esse lado humano da pessoa de Jesus. E é interessante que duas questões precisam ser lembradas quando nós olhamos para esse texto. A primeira delas é essa que já falamos, que o autor, ele quer manter o seu propósito, ele quer mostrar essa superioridade de Cristo sobre os anjos e sobre qualquer outra pessoa. Não tem ninguém mais importante, não tem ninguém mais superior, mais sublime, mais glorioso do que Jesus. Mesmo naquela época, parece que essa ideia da superioridade dos anjos havia chegado a essa comunidade, a essa igreja, e o autor ele continua na sua ideia, dizendo que Jesus, ele é superior aos seres angelicais. Uma outra ideia também que não pode ser deixada de lado é a questão que esses crentes, eles estão prestes a enfrentar uma grande perseguição, uma grande dificuldade na sua jornada cristã. E essa palavra também é para confortar, é para consolar esses irmãos nesses tempos de dificuldades, nesses tempos que eles estão para enfrentar. Então é muito importante olharmos para esse texto bíblico, quando ele enfatiza, ele apresenta a humanidade de Cristo, e só a base de introdução, nós podemos ver que ele apresenta 4 fatos, aí rapidinho, sobre essa questão, colocando em destaque a questão da humanidade de Cristo. Primeiro, ele apresenta a condição de Jesus. Ele vai dizer que ele se esvaziou, que ele vai tomar uma forma humana, e nesse sentido, como homem, ele se torna um pouco, vamos dizer, menor do que os anjos. A segunda, primeiro você vê a condição, depois você vê a intenção de Jesus. Qual foi a sua intenção? Ele morreu para consumar a salvação do seu povo. Essa é a intenção dele morrer, esse é o propósito da morte dele. Então você vê a condição, ele se esvazia, se torna homem, ele morre, é o propósito, a salvação do seu povo. E o terceiro, nós encontramos o resultado. Qual é o resultado de Jesus se esvaziar, dele morrer, dele consumar a salvação? O resultado é que o texto vai dizer que ele vai conduzir muitos filhos à glória. Muitos filhos à presença do Pai. E, vamos dizer, o quarto fato é a causa. Por que ele faz isso? Tudo isso por causa da graça de Deus, da misericórdia dele infinita para conosco. Então, olhando para esse texto que nós lemos aí, do versículo 5 ao versículo 9, eu quero dar uma observada sobre esse propósito, esse destino glorioso do homem. Então, a primeira, vamos dizer, a primeira observação, a primeira ideia, lição que nós aprendemos nesse texto é sobre
a intenção original de Deus para o homem. Qual é a intenção original de Deus para o homem? Era que o homem governasse a terra. Essa é a intenção de Deus. Esse é o propósito original de Deus. Se você olhar do versículo 5 ao versículo de número 8, você vai perceber isso. Ele vai apresentar essa intenção original de Deus para com a humanidade. E aí, dentro do versículo 5 ao versículo 8, nós vamos ter essas duas ideias básicas. Primeiro, que o destino do homem é mais sublime, é mais alto do que o dos anjos. O destino do homem, o meu destino, o seu destino, é mais sublime do que o destino dos anjos. Versículo 5, ele vai dizer, olha, não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Então essa ideia, principalmente essa palavra, o mundo vindouro, ou o mundo que há de vir, esse mundo não se refere a esse cosmos, mas na verdade, para alguns escritores, essa ideia desse mundo que há de vir, ele se refere exatamente a uma era vindoura, quando Cristo ele vem para ele estabelecer o seu domínio sobre todas as coisas. Alguns chegam a dizer também seria a era messiânica, que começou com a primeira vinda de Cristo, porque ele já está reinando, porque Jesus já é Senhor, porém o reinado dele não está estabelecido na sua totalidade. Então ele fala aqui de um reino vindouro, e esse reino vindouro, esse mundo vindouro, esse mundo por vir, o versículo 5, pois não foi a anjos que sujeitou esse mundo por vir, que ele está falando. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que a criação original de Deus, o plano original de Deus, lá de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28, é que Deus cria o homem, à sua imagem, à sua semelhança, para subjugar a terra e governá-la. Deus deu ao homem o domínio da terra, para que ele dominasse sobre todas as coisas, para que o homem tivesse a capacidade, a habilidade de ser bem-sucedido, de conduzir todos os reinos existentes no universo. O homem teria o poder, teria a capacidade de comandar tudo isso na sua mais perfeita, no seu mais perfeito conhecimento. Foi isso. Essa foi a intenção de Deus, o projeto original de Deus, que o homem dominasse sobre tudo, governasse sobre tudo. Mas o que acontece? Quando o homem peca, quando Adão pecou, ele perdeu esse domínio sobre a criação. Ele perdeu esse domínio sobre todas as coisas. Então o homem deixa de ser o governante deste mundo, e ele passa esse governo para o príncipe das trevas, para Satanás, ao ponto que ele é chamado de governante deste mundo, o príncipe deste mundo, deste século. Diversos textos nós vamos encontrar, por exemplo, João capítulo 12, versículo 31, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, e outros textos falando de Satanás como aquele que está dominando, que foi entregue a ele esse domínio. Mas o que vai acontecer? Jesus ele vem morrer na cruz para vencer Satanás. Ele vence Satanás. Ele venceu o inimigo lá na cruz. Porém, essa vitória de Cristo, ela só será totalmente finalizada, porque Jesus já venceu Satanás, já humilhou, já subjugou ele, já despojou ele. Mas, no entanto,
Quando você vê Hebreus, ainda capítulo 1, diz que todas as coisas ainda não estão debaixo dos seus pés. Tudo não está ainda sob o seu domínio. Vai chegar um momento que tudo vai estar sob o domínio de Cristo. Então as coisas, em um tempo futuro, essa vitória de Cristo vai ser concretizada. Então nós podemos dizer que esse mundo vindouro, que está falando no versículo 5, pode de repente se referir a um reino milenar de Cristo, ou ao estabelecimento do reino definitivo de Cristo aqui na terra. A verdade é que agora nós ainda vivemos esse conflito, essa batalha, essa luta contra as trevas, contra os principados, contra as potestades. Mas vai chegar um dia que o texto bíblico vai dizer que o homem também vai receber o seu domínio, aquele que ele perdeu. E ao ponto que o texto vai dizer que nós vamos julgar os anjos. Então veja que o destino do homem é superior ao dos anjos, porque nós vamos governar, vamos ver esse mundo por vir. Então a primeira ideia que tem aí do versículo 5 é que o destino do homem ele é mais sublime do que o dos anjos. Do versículo 6 ao 8, nós temos a intenção original de Deus para nós. O autor ele vai agora apresentar a prova, a evidência, porque ele vai dizer assim no versículo 6: mas alguém em certo lugar testemunhou. Não quer dizer, quando ele diz mais alguém em certo lugar, não quer dizer que ele não sabia, que o autor não sabia quem escreveu. Ele sabia muito bem quem escreveu o texto, mas simplesmente ele quer atribuir a glória a Deus. Então ele diz assim: mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes? O que ele está dizendo? O que é o homem para que se importes com ele? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Então ele faz duas perguntas. Aí ele vai dizer: tu, falando de Deus, o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroastes de glória e de honra. Tudo sujeitastes debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas estão sujeitas. Se você olhar, você vai perceber que o texto que é citado aqui é o Salmo 8. Se nós formos lá para o Salmo 8, vamos pegar a sua Bíblia rapidinho e dê uma olhada no Salmo 8. Você vai perceber que o salmista, que essas palavras aqui do autor aos Hebreus é do Salmo 8, porque ele vai, olha o que ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Preste atenção nessa expressão: tu o fizeste, voltando a Hebreus, um pouco menor do que os anjos. A quem será que o autor está se referindo? Quem é esse que foi feito menor do que os anjos e foi coroado de glória e de honra? Se nós olharmos, quando nós olhamos para o Salmo 8, para esse texto, essa reflexão é que o salmista ele está fazendo, contemplando a grandeza de Deus. Ele de repente está olhando para o universo, ele está contemplando a grandeza de Deus, a majestade, o que Deus fez, e ele vê a vastidão do universo, e de repente ele olha para si e pergunta: mas o que é o homem?
diante do universo, da grandeza do universo. O que é o homem para que o Senhor se lembre dele, para que o Senhor se preocupe com ele. Veja que o salmista, ele está espantado ao perceber a grandeza de Deus, a majestade de Deus e a insignificância do homem neste vasto universo. Aí ele vai dizer, olha que Deus, que mesmo esse homem, sendo tão insignificante diante de tudo isso, Deus designou este homem um pouco abaixo dos anjos para governar a sua criação. Então esse texto aqui, quando diz, tu fizestes um pouco menor do que os anjos, e na verdade o Salmo 8 vai falar um pouco menor do que Deus, a expressão aqui pode ser anjos, porque nós jamais vamos comparar o homem com Deus. Essa expressão, ela pode ser atribuída ao homem, a nós, criaturas, filhos de Deus, e também ela pode ser atribuída à pessoa de Jesus. Esse o fizestes um pouco menor, pode se referir tanto a nós, como também a Jesus, ao Filho de Deus. Por que Jesus? Porque em um certo sentido, vamos dizer que o homem, ele é menor do que os anjos, porque ele não tem todos os poderes dos anjos. Ele não tem todas as capacidades que os anjos têm. Aplicando a Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele, quando se torna homem, ele deixa a sua glória, ele vai assumir a forma humana, para depois ele retomar a glória que ele havia deixado. Então, quando nós observamos essa posição, tanto do homem, como de Jesus, esse texto vai se encaixar dentro dessas duas perspectivas. Porque quando ele se torna homem, ele vai, vamos dizer, ele vai reter, ele vai deixar a sua glória, sua majestade, vai se tornar como um de nós. Depois, nós vamos ver textos mais à frente, que ele vai, após a sua morte, ele vai reconquistar aquela posição dele, vai retomar aquela posição dele, que ele havia deixado de lado. Então esse texto, essa posição de Jesus, ao tomar essa posição, ao resgatar, ele também vai devolver ao homem essa posição, depois que o homem havia perdido. Porque lá no Éden, Adão e Eva, eles tinham uma posição, vamos dizer, alta, sublime, como representantes de Deus, como governantes de Deus. Posição essa que, por causa do pecado, eles perderam. E agora Jesus, ele vem, ele se torna homem, ele se sujeita a todas as circunstâncias humanas, ele se torna o representante da raça humana, para depois ele transmitir, ele trazer para o homem aquilo que ele havia perdido. Então nós olhamos para esse texto, nós observamos que a intenção original de Deus é que o homem, ele governasse a terra, ele comandasse todas as coisas, ele fosse o Senhor de todas as coisas. No entanto, o texto prossegue e vem a segunda ideia, que essa intenção original de Deus para o homem, ela é prejudicada com
o pecado. Porque diz que a intenção, voltando para o texto lá voltando para Hebreus, capítulo 2, você pode observar que ele vai dizer, olha, ele vai dizer aí pois não foi aos anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, vai se referir aos Salmos. No versículo 7 ele diz, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Agora o versículo 8 diz, todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. O que ele está dizendo? Olha, todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Deus designou isso, como também ao homem, vamos dizer. Mas quando nós olhamos para essa realidade, nós percebemos que tudo não está sujeito ainda a Cristo. Que o homem ainda não domina todas as coisas. Veja que ele está falando da intenção original de Deus, do homem dominar, do homem reinar sobre todas as coisas. Quando Adão peca, quando eles transgridem a palavra do Senhor, esse quadro da intenção de Deus é mudado. Porque nós vamos ver o que no universo? O que o pecado trouxe? O que a queda trouxe para o universo? Primeiro, a terra foi amaldiçoada. O homem vai ter que lavrar agora a terra. Se você olhar para Gênesis, capítulo 3, 17 ao 19, você vai observar isso. Você vai ver que Adão e Eva, eles foram expulsos lá do jardim. Eles perdem o seu domínio. Você vai ver agora que a raça humana ficou sujeita a doenças, ficou sujeita ao sofrimento e morte. Nós estamos vivendo aí esse momento crítico no mundo. E o que é isso? Isso é resultado da queda. É resultado do pecado. A doença não quer dizer que todo pecado é porque alguém pecou, não é isso. Mas as doenças existem hoje porque um dia o homem caiu no pecado. Que um dia o homem, ele perdeu o estado original dele. Nós temos catástrofes no universo hoje, no mundo hoje, por quê? Porque um dia o homem saiu da posição dele. Nós temos sofrimento hoje no mundo por causa de quê? Por causa do pecado original do homem. Porque o homem transgrediu a palavra de Deus. As evidências estão por aí, os efeitos do pecado, eles estão presentes na raça humana, desde Gênesis. Gênesis capítulo 3, lá está um efeito. Gênesis capítulo 4 está um efeito evidente quando o irmão mata o outro irmão. Os desastres naturais, os terremotos, aí os vulcões, as inundações, os incêndios, secas em extremo, calor, frio em extremo. O que é isso? Resultado da queda. Se Adão e Eva não tivessem pecado, não haveria isso. Não teria essas coisas. Então o homem, ele vive em um perigo constante. Por causa de quê? Por causa da queda. Porque o homem perdeu a sua posição original. A intenção original de Deus, o homem perdeu lá no Jardim do Éden. Isso está evidente para todos. Por exemplo, uma pessoa, de repente, aí no auge da sua conquista profissional, o cara desenvolve um tumor no cérebro. Pronto. Se torna uma pessoa inválida. É parte dessa realidade. Aquele atleta que de repente ele pode se machucar, tornar-se um paralítico impotente. Isso é uma realidade. Então o homem,
ele está debaixo, aí vamos dizer, desses efeitos terríveis do pecado. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós não estivermos vivendo a intenção original de Deus, todos os dias nós vamos ouvir sobre angústias, sobre medo, sobre conflitos, sobre guerras, sobre ameaças, sobre doenças, dificuldades econômicas, sobre todos esses problemas. Irmãos, o mundo, não só o mundo humano, mas o mundo animal geme por causa do pecado, a natureza. Romanos capítulo 8 vai dizer isso, que a natureza geme por causa até a manifestação dos filhos de Deus. Então os efeitos do pecado estão aí, que tanta maldade no mundo, tanta violência, tantas doenças uma atrás da outra surgindo. O que é isso? Os efeitos da queda, porque o homem, ele saiu da intenção original de Deus. Ele saiu. É o que a palavra de Deus nos mostra. E Jesus, a sua missão, o autor aos Hebreus, ele vai mostrar que é essa. Ele veio para que a intenção original de Deus seja cumprida, seja realizada. Então você olha nesse texto, você vê primeiro que a intenção original de Deus era que o homem governasse a terra. Essa foi o desejo de Deus, foi o projeto de Deus. Porém, essa intenção original de Deus foi prejudicada por causa da queda, por causa do pecado. Aí Jesus, ele vem para que o projeto original de Deus seja resgatado, seja restaurado. Só você olhar o versículo de número 9. Olha o que diz aí. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Agora aqui ele vai dizer, Jesus, ele foi feito um pouco menor do que os anjos, quer dizer, por causa da sua humanidade. E aqui é onde certamente os ouvintes iam pensar, mas espera aí, porque havia a ideia da superioridade dos anjos. Se ele é menor do que os anjos, ele não é então o Deus Todo-Poderoso. Aí preste atenção, feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. A ordem do pensamento aqui é a mesma ideia de Paulo em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5. Se você olhar a ideia aqui, é o seguinte: Jesus, ele é Deus, ele é superior na sua glória, na sua divindade, na sua majestade. Ele é superior a anjos, superior a todos, porque o anjo é criatura, foi ele que fez os anjos. Porém, o autor vai dizer que este Jesus, por pouco, ele foi feito menor do que os anjos. Quando? Porque ele está na sua glória, ele deixou a sua glória e ele se torna homem. É o que o autor, o que Paulo, vamos lá para Filipenses, essa é a ideia, a mesma ideia de Filipenses, capítulo 2. Olha o que diz Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Quando ele se esvazia, agora ele é feito um pouco menor do que os anjos. Quando ele se esvazia, ele se esvaziou
O texto bíblico vai dizer que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja bem que o Paulo, ele fala desse esvaziamento de Jesus, dele deixar essa sua grandeza, tornar-se homem, servo, mas depois ele readquire, ele volta para o seu resplendor, ele é exaltado novamente. É o mesmo que o autor aqui aos Hebreus, ele está dizendo que por um pouco de tempo ele foi feito menor do que os anjos, só por um pouco. Só por um pouquinho de tempo, quando ele assume a forma de servo, e ele vai à cruz, ele se humilha, ele vai passar por todo esse processo, se submetendo ao sofrimento da cruz, à morte, e ele vai provar a morte agora por todos, e como resultado dele provar a morte por todos, como resultado dele tornar-se menor do que os anjos, ele assumir a nossa humanidade, o autor aos Hebreus vai dizer que ele foi coroado de glória e de honra. Então Jesus, ele experimentou a morte em todas as suas dimensões em nosso lugar, para que todos fossem participantes da vida que está nele. E é muito interessante que quando você olha para a Bíblia, ele vai dizer que Jesus participa da morte, para que ele pudesse, por meio do seu sofrimento, através disso ele conduzir muitos filhos à glória. O versículo 10 vai dizer isso: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Nós podemos nos lembrar, quando Jesus ressuscitou, Lucas vai falar isso lá no capítulo 24, tem dois homens que estão para a caminho de Emaús, eles estão andando e de repente Jesus se apresenta e eles começam a contar sobre o que aconteceu e tal, e Jesus repreende aqueles homens e diz: olha, vocês são duros de coração, são tardios para entender, por que vocês não creem no que os profetas já falaram? Os profetas já falaram que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória. Você vê que essa ideia de Jesus, de sofrimento e glória, estão presentes. Porque o autor está dizendo aqui no versículo 9, que ele é feito menor do que os anjos, e por causa do sofrimento e da morte, foi coroado de glória e de honra. Agora preste atenção no que Pedro, lá no capítulo 1, versículo 11, ele fala. Ele diz assim: a saber que pessoa ou tempo, vamos dizer, o Espírito de Cristo, que ele está falando dos profetas, o Espírito de Cristo que estava naqueles profetas, indicava, falava, anunciava, vamos dizer, prevendo os sofrimentos de Cristo e as glórias a seguir. Sofrimento e a glória. Então, em outras palavras, a morte de Cristo não foi algo improvisado.
Foi algo que já estava na mente de Deus. Os profetas do Antigo Testamento haviam predito a sua morte e depois da sua morte a sua glória. Ele ia entrar na sua glória. Então essa foi a intenção, irmãos, de Deus. Jesus, ele foi ordenado, ele foi enviado por Deus para resgatar a raça humana que havia deixado, que havia caído, que havia saído do plano original de Deus. Jesus veio para restaurar o homem ao seu estado original. Essa é a missão de Jesus. Por isso que agora, se agora ele é coroado de glória e de honra, nós podemos compartilhar essa glória e essa honra, embora não vejamos ainda, mas nós vamos compartilhar. Embora tudo não esteja sujeito a ele ainda, um dia tudo vai estar sujeito a ele. Então você pode observar que ele vem com esse propósito. Ele vem com essa ideia de Jesus veio para restaurar esse homem. Aquele domínio que o homem perdeu. Aquela intenção original de Deus que está lá no Salmo 8. Que está lá em Gênesis capítulo 1. Jesus vem para restaurar. Ele agora é o segundo Adão que vem para nos devolver aquilo que o primeiro Adão perdeu. Ele vem para nos restaurar a intenção original de Deus, e através da sua morte e ressurreição e exaltação, ele voltará para reinar. Então, irmãos, essa é a ideia do texto. Mas essas ideias, elas podem, vamos dizer, diante desse pensamento, eles podem ser aplicados à nossa vida, porque o autor, quando ele escreve esse texto, não era só para passar informação, não é só fazer, porque aqueles irmãos estavam precisando de uma palavra de consolo naquele tempo, uma palavra de esperança no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da dificuldade, e o autor tem essa intenção de consolar aqueles irmãos, de apresentar a grandeza de Jesus, mas também de trazer uma palavra de consolo. E quais são, vamos dizer, rapidinho, encerrando aqui, as aplicações práticas para a nossa vida? A primeira delas é que não devemos deixar que as provações atuais nos levem a negligenciar aquilo que Jesus conquistou, porque um dia reinaremos com Cristo. Ele veio para isso. Então tem luta, tem provação, tem dificuldade, nós não vamos desanimar, nós vamos nos manter firmes, leais, vamos manter a nossa perspectiva da eternidade, do nosso destino glorioso. O destino do homem, o destino do ser humano em Cristo é a glória. É a glória. Tem luta, tem provação, tem dificuldades, mas o conselho da palavra é suportar, é enfrentar as provações da vida, as batalhas da vida, as dificuldades da vida com uma perspectiva eterna. Nós vamos reinar com Cristo, nós vamos estar com Ele. Se nós vamos passar pelo sofrimento, nós vamos ter a glória, assim como Ele passou pelo sofrimento e entrou na glória, também nós vamos viver essa realidade. O segundo princípio prático é que pela fé devemos ver Jesus e nos maravilhar com o que Ele fez por nós. Devemos estar maravilhados. O versículo 9 vai mostrar isso. Já pensou? Ele era Deus. Ele deixou o esplendor da sua majestade, da sua glória. Ele assumiu vamos dizer, a forma humana. Ele foi à cruz em nosso lugar. Que amor extraordinário. Ele foi lá por mim e por você.
Então nós temos que nos lembrar disso e dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Temos que viver essa verdade. Então lembrar, devemos ver e nos maravilhar todos os dias com o que Jesus fez por nós. Ele suportou a cruz por nós. Terceiro, se você se sentir fraco, vamos dizer, desprezado, insignificante às vezes nesse mundo tão maligno, tenha coragem. Em Cristo somos mais do que vencedores. Palavra do texto bíblico não é uma palavra de derrota. Cristo não está derrotado, mesmo ele sendo feito um pouco menor do que os anjos, ele continua, ele recebe, ele é coroado de honra e de glória. Ele é o Senhor. Então nós venceremos, você vencerá as batalhas, as dificuldades da vida, as pelejas da vida. Não vamos ficar assustados. O mundo está vivendo esse momento aí agora de susto. As pessoas estão temerosas. Não é verdade. Quando nós olhamos para o que está acontecendo no mundo, se nós tirarmos o nosso olhar de Cristo, parece que as coisas vão complicando cada vez mais. Por isso, nós precisamos, acima de todas as coisas, saber que nada está fora do controle. Nada está fora do controle de Deus. No entanto, nada estando fora do controle de Deus, eu não posso dizer: Deus está no controle de tudo e eu vou ficar. Eu tenho a minha responsabilidade. Eu sou responsável. Você vai olhar para a Bíblia, tem um texto que eu acho muito interessante, quando Paulo está ali navegando para Roma, e de repente vem uma tempestade, e ele recebe uma palavra à noite, e a palavra é: ninguém vai perecer nesse barco, ninguém vai morrer. Eles poderiam muito bem ficar tranquilos lá dentro. Deus falou, ninguém vai morrer. Então, já que Deus falou, Deus está no controle. O que Paulo fala? Cada um se lance no mar, comece a nadar e chega até. Então existe, Deus é soberano, mas existem a responsabilidade humana. Deus está no controle. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então um dia faz parte a dor, sofrimento, coronavírus, é resultado da queda. O homem saiu da intenção original de Deus. Jesus veio para nos resgatar para essa intenção original. No entanto, o autor vai dizer: todavia nós não vemos ainda isso. Mas um dia nós veremos. Um dia, e eu diria em uma glória, quem sabe maior e mais sublime, nós veremos aquela intenção de Deus lá no Jardim do Éden, um mundo perfeito, o mundo que sempre esteve no coração de Deus, aquele mundo que foi arruinado pelo pecado, que foi manchado pelo pecado. Esse mundo um dia nós sairemos dessa realidade da dor, do sofrimento, dessa realidade que não está totalmente sujeita aos pés de Cristo, para uma outra realidade onde Cristo vai dominar sobre todas as coisas, onde Ele será Senhor de tudo, Senhor de todas as coisas. Versículo 8: todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que Ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Nada está fora do domínio de Cristo. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. Mas um dia nós o veremos. Um dia Ele vai fazer dos inimigos de Cristo
vai ser o escabelo dos seus pés, o descanso dos seus pés. Se você olhar o capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Tudo aquilo que é contrário à intenção original de Deus vai estar debaixo dos pés de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos parar por hoje aqui com nossa reflexão. Semana que vem nós daremos continuidade ao nosso texto aí de Hebreus. Provavelmente apenas o versículo 10, eu imagino, nós vamos estar refletindo. É um texto muito rico. Então nós queremos estar orando nesse momento. Tem alguns pedidos de oração, aquelas pessoas que pediram ali pelo Facebook, que assistiram. A Andréia pediu oração, a Neide, Maria, oração para a sua família, e a Angélica, a Isabel. Nós temos alguns pedidos de oração, vamos estar orando. Mais alguém tem algum pedido de oração? Então vamos estar orando então por ela, pedido da irmã Fátima. Vamos estar apresentando ao Senhor nosso caderno de oração também, e vamos orar também por você. Essa ministração. Agora nós vamos estar fazendo várias, já temos a prática de fazer, vamos continuar e vamos fazer mais agora, nesse tempo que não podemos sair muito de casa. Vamos nos precaver, vamos cuidar, vamos ser prudentes. Vamos orar por esses pedidos de oração que foram feitos essa noite. Vamos no nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós queremos te louvar, queremos te glorificar pela tua palavra que foi lida, que foi exposta, meu Deus, nesta noite, esse tempo de reflexão na palavra do Senhor, ó Pai. Queremos colocar diante de ti o pedido de oração da irmã Fátima. Senhor, libera a bênção sobre esta vida que está lhe precisando de um milagre. Senhor, estende as tuas mãos potentes e poderosas, ó Pai. Deus eterno, também para o cunhado da Andréia, que precisa, meu Deus, que está ali no hospital, fez uma cirurgia. Senhor, precisa da bênção do Senhor. Nós abençoamos, declaramos a graça restauradora, a bênção do Senhor, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, oramos pela Neide, a Maria, Senhor, pela sua casa, a sua família, meu Deus, em nome de Jesus, a irmã Isabel, Deus, a Angélica pede oração, Deus, que está hospitalizada ali, a irmã Isabel, Senhor, que esteve hospitalizada, que você estende as tuas mãos, libera a tua graça sobre estas vidas, libera a bênção do Senhor. Apresentamos, Pai, esses pedidos de orações aqui nesse caderno, que o Senhor estenda as tuas mãos e visite cada lar, visite cada casa, cada família, Pai, liberando cura, milagres, abençoando, ó Pai. Deus, colocamos estes pedidos e estas petições na tua presença nesta noite. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por este momento. Oramos, meu Deus, pela nossa cidade, Deus, por Campo Grande. Deus eterno, que o Senhor esteja guardando a nossa cidade, protegendo a nossa cidade, protegendo os nossos filhos, protegendo, Senhor, cada lar, cada casa, cada família, Senhor. Protege a nação brasileira, porque a tua palavra, meu Deus, nos diz que o Senhor, que o seu povo que se chama pelo teu nome, se humilhar, se orar, se buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Deus, venha sarar não somente o Brasil, mas as nações que foram feridas, que estão sendo feridas por este vírus, ó Pai. Venha visitar as famílias, ó Deus, venha proteger os lares, meu Pai. Que a mão do Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre a igreja do Senhor, espalhada na face da terra. Guarda-nos, protege-nos, ó Deus. Se o Senhor, ó Deus, não guardar
guardar a sentinela, não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Deus, em nome de Jesus, cuida da tua igreja, cuida do teu povo, cuida, Pai, de cada um. Eu quero abençoar nesta noite cada um que esteve, ó Pai, ó Deus, assistindo, participando, ó Deus, por meio da internet, meu Deus, aqueles que vão ainda, meu Deus, ver este estudo da palavra. Eu oro também por estas vidas, eu abençoo estas vidas, eu declaro um milagre sobre estas vidas, eu declaro bênção sobre esta vida, eu declaro a bênção, o poder do Senhor. Visita, entra neste lar agora, entra nesta casa, entra nesta família, até onde esta palavra chegar. Eu profetizo milagre, eu profetizo saúde, eu profetizo portas abertas, eu profetizo bênçãos, ó Pai. Declaramos as bênçãos do Senhor, declaramos os céus abertos e milagres extraordinários acontecendo. Que a provisão venha, que a bênção venha. Pai, nós oramos nesta hora no nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Domingo às 18 horas estaremos aqui novamente, em nome de Jesus. Amém.